Boa tarde, Coronel. Como está? Tudo bem? Tudo Tudo bem, querido tranquilo? senhor. É um Muito obrigada prazer pelo tê-la aqui convite. conosco. Ah, que isso, prazer foi nosso. A senhora pode nos dizer a respeito principalmente essa ligação com o suicídio, ou se quiser concluir com a ligação ao suicídio desses transtornos, né, que a gente encontra nas pessoas, que fazem parte já da vida e a gente começa a estudar o assunto, a gente descobre que muito mais do que a gente pensa que é existente no nosso meio, né? Sim. Hoje, Coronel, já se fala em 10% da população ser portadora do transtorno narcisista. A meu ver, isso é bem maior. Até assim, eu brinco falando assim, como é que a gente vai medir, né, quem é um narcisista? O narcisista não procura terapia, não procura psiquiatra, ele se esconde, porque isso faz parte do construto dele para conseguir o suprimento, o alimento. Como é que a gente vai... Onde é que se acha esse número, né? Então, eu vou falar mais profundamente, por ele ter uma característica determinantemente genética na sua transmissão, é muito maior o número. Né? E o narcisismo hoje é um termo que explodiu. Né? A gente vê isso nas redes sociais, começa com o início da internet, no começo dos anos 2000, e vem avançando. E aí o narcisismo hoje é um tema muito procurado para entendimento, para pesquisas, exatamente porque são muitos. Então a gente começa a ver que a gente tem ali presente nosso pai, nossa mãe, marido, amigo, namorado. Meu Deus, é um narcisista. Então são muitas pessoas. E o narcisista, vamos colocar o ponto principal. O que é um narcisista? Existe um adjetivo narcisista. Então, por exemplo, eu cuido da minha saúde física. Faço atividade física, me alimento bem, gosto de ter uma aparência cuidada. Isso é um traço saudável de um narcisismo. Isso é um adjetivo. Agora, uma pessoa narcisista, transtornada, ela possui exatamente isso, transtorno de personalidade. Não é um adjetivo. Eu me lembro que antes de entender profundamente a questão, eu achava que narcisista era alguém vaidoso. Né? Isso até é o termo, só que existe o transtornado. O transtornado, ele vai se caracterizar por um ponto principal. Existem muitos, mas esse é o principal. A ausência de empatia pelo seu semelhante. Ele vai olhar para uma pessoa e ver ali um objeto ou um serviçal. Não importa quem seja. Pode ser um filho, uma amiga, um amigo, esposa, qualquer um. Assustador, né? Sim. Eu faço uma colocação pessoal. Eles são a presença do mal entre nós. Não só eles. Os 4 transtornos do grupo B, sobre o qual eu vou falar um pouquinho também. O transtorno narcisista, ele se encontra dentro do que a gente chama que é o Cluster B, o grupo B, trazido pelo DSM-5, que é o Manual dos Diagnósticos Psiquiátricos, lá da Associação Americana de Psiquiatria. Existem vários grupos de transtornos. Esse é o grupo B. É o chamado grupo dos instáveis, grupo dos dramáticos. Quem é que está dentro do grupo B? O psicopata, o narcisista, a personalidade histriônica e o transtorno borderline. Os 4 estão caracterizados juntos. E o que é trazido como o ponto comum entre esses 4? Exatamente a ausência de empatia. Ainda que o borderline ele vá conseguir manifestar um tipo de empatia, mas que, a meu ver, e eu concordo com os estudiosos que falam assim, é uma empatia doentia. Como tudo isso, Coronel, vem sendo estudado a cada dia, existem versões diferentes. Eu as respeito. Eu, por estudo, busca, eu atendo clientes todos os dias, eu tenho esse histórico na minha própria família, eu vou por um caminho. Respeito quem não for por ele. Então, a gente vai ter esses 4 juntos, com este ponto em comum, a ausência de empatia pelo meu semelhante. Para eu me sentir melhor, eu preciso ter as minhas necessidades atendidas de imediato. Só elas são importantes. E eu me sinto melhor fazendo o outro se sentir mal. É assim que eu vou me regular internamente, me regular psiquicamente, vamos dizer. Então, é uma raiz, e assim, predominantemente, eu entendi que os transtornos, eles vão sendo passados de geração para geração. É um transtorno transgeracional. Ele tem uma transmissão predominantemente genética. O ambiente vai poder modular, mas não fazer alguém se tornar.
Então, eu posso ter, por exemplo, uma criança que a gente vê que já tem comportamentos de crueldade com os animais, com o irmãozinho, muitas vezes tenta manipular o pai contra a mãe. Existe um filme disponível na internet que a gente vê bem claro isso, chama Vamos Falar sobre Kevin. Está disponível no YouTube, gratuito, e a gente vê a história real de um menininho que nasce já apresentando os traços do transtorno psicopata. Porque a criança já nasce assim. E nasce, inclusive, com o grau do transtorno definido, porque há uma gradação. Existem aqueles mais elevados, os graus mais elevados, vamos dizer, na maldade, e os graus mais leves. Então a gente pode ter uma família com Sim. várias pessoas da família tendo transtornos, igual ou similares ou do mesmo grupo. Sim. Sendo predominante genético, vamos poder ter vários. Agora, não quer dizer que todas as pessoas serão. Sim. Né? Alguns vão ter o gene, mas ele não vai estar manifestado. Outro, por exemplo, existem famílias que têm diabetes, né, na transmissão genética. Alguns vão ter diabetes, outros não. O mesmo ocorre na transmissão do transtorno. Então, quando a gente vê a criança de pequena manifestar um transtorno, jamais a gente deve rotular, jamais a gente deve dizer, olha, é uma criança psicopata, não, porque há muito a ser feito. Ele não vai deixar de ser psicopata, mas ele vai poder recebendo de um lar estável, tendo limites, amor, condição moral, indo a um bom acompanhamento terapêutico, desenvolver uma empatia, tentar desenvolver uma empatia cognitiva. Eu não consigo desenvolver empatia emocional, mas eu vou olhar para o meu semelhante, ver que ele está sofrendo e entender que eu vou poder ter atitudes que vão ser melhores para a minha vida. Porque se eu seguir cegamente os meus instintos, a minha maneira de ser, eu vou poder ir preso, eu vou poder ir para o submundo, eu vou poder ser linchado, talvez, não sei, dependendo do grau de como o transtorno se manifesta. E aí eu sei que eu sou psicopata, eu sei que eu não vou mudar, mas eu vou conseguir ter ferramentas para ter uma vida mais funcional. Eu posso, por exemplo, me transformar num cirurgião cerebral, que precisa ser uma pessoa com muita frieza, né, para você fazer uma cirurgia de um cérebro de alguém, né? A gente fica pensando, poxa, esse homem que está aqui, essa mulher, deve ter uma família, que sofrimento. Nessa hora, o psicopata é brilhante. Existem muitos excelentes cirurgiões que são psicopatas, né? Então, quando a gente vê que é da criança, a gente pode ajudar. O ambiente vai modular, nunca definir. Então, um ambiente que seja mais destrutivo, onde haja abuso físico, abuso emocional, negligência, esta criança vai poder ter alguma, vamos dizer, mudança para pior. Mas nunca vai alterar a natureza da qual ela já nasce portadora. Então, sendo predominantemente genético, hoje os exames já mostram que existem algumas pequenas más formações cerebrais dentro do sistema límbico e de algumas outras áreas do cérebro. E ali a gente vai ter a impossibilidade da junção da emoção com a parte do raciocínio. Então são pessoas que não conseguem fazer isso. Nós que somos pessoas empáticas, que nós olhamos para o nosso semelhante, nos importamos, sofremos, né, de ver alguém sofrendo, queremos fazer alguma coisa, a gente gasta muito tempo e energia entre pensamento e emoção. A gente pensa e tem raiva, e pensa, se arrepende, e pensa. Eles não gastam essa energia. Eles estão focados basicamente na razão. Por essas más formações cerebrais, essas pessoas não vão conseguir sentir o quê? Amor, alegria legítima, solidariedade, não conseguem ter vergonha, não conseguem se arrepender. Isso eles não conseguem sentir, mas eles sentem. As 4? Sim. Qualquer emoção positiva, essas pessoas não vão conseguir ter. Isso está fora do cardápio. Mas o que sobra para eles sentirem? As emoções negativas. Medo, tristeza, vazio, ansiedade, raiva. Isso é o que está dentro dessas pessoas transtornadas girando o tempo todo. Imagina o mal-estar que é isso. Então eu não aguento ficar comigo. E os 4 transtornos, eles apresentam também uma visão distorcida de si próprio. Eles se acham um lixo, têm uma péssima autoestima. Não são, mas têm essa visão de si. Então imagina, eu me acho lixo, me acho muito ruim, vivo todas essas emoções negativas.
Eu fico em desespero. Quem é que vai poder me regular? O próximo. Quem estiver na minha frente. E essa dor é tão grande que eu não quero olhar para dentro de mim. Outro ponto que caracteriza esses 4 transtornos do grupo B é uma psique infantil, de uma criancinha birrenta, mimada, vingativa, de 3, 4 aninhos. É aí que essas pessoas vão circular. A psique que não vai se tornar madura para poder ter força para olhar para si e falar: eu preciso mudar, eu preciso assumir a consequência dos meus erros, eu sei que a minha vida vai depender de mim. Não. Ele está em desespero, ele não aguenta olhar para dentro de si e fala: você é alegre? Ah, mas não vai ser mais mesmo. Se eu não for, você também não vai ser. Isso vai desenvolver uma inveja patológica. Vamos falar exatamente aqui do narcisista, né? O narcisista se vê com direito a tudo, acima de qualquer pessoa. Ele tem mais direitos. Ele é o melhor. Porque ele não consegue olhar para dentro de si. Por todos esses pontos. É uma criancinha, birrenta, mimada e vingativa, não quer olhar para dentro de si. E aí vê nós que somos empáticos, que às vezes a gente está cheio de problema na vida, né? Mas aí a gente abre a janela de manhã, tá aquele dia bonito, a gente fala: tá tudo complicado, mas poxa, que dia bonito, eu tô melhor só de ver esse dia. O narcisista não consegue. E aí ele vê isso, ele fala: mas você não vai ficar alegre também não. Aí você tá alegre, sorrindo na janela, chega lá a criatura narcisista do seu lado. É bom ter alegria para quem é responsável, né? Para quem não fica de palhaçada, achando que tá tudo bonito, com o mundo cheio de problema. Meu Deus, que coisa triste. Nós que gostamos dessa pessoa narcisista, não entendemos como ela funciona, porque isso tudo é muito novo ainda, a gente fica triste. Porque é uma pessoa por quem eu tenho amor, por quem eu tenho sentimentos. Aí eu vou falar: poxa, não quis te aborrecer. Aí eu tô triste. Quando ele me vê triste, ele fala: muito bem, está como eu agora. Isso é alimento para o vampiro. E são personalidades que têm uma natureza vampiresca, extratora. Elas querem tirar tudo dos outros para si. Como aquele caso que houve da entrega do Oscar, né? Sim. Ali, inclusive, capitão, a esposa, o Will Smith, né, aquele ator, ela se apresentou como narcisista. Ela falou no Twitter: já estava aberto para todos: eu sou um narcisista. E ela o traiu publicamente, ele perdoou. Ela pediu um casamento aberto, ele aceitou. E sendo uma natureza invejosa, ela é casada com um ator que é brilhante, querido pelo mundo todo, talentoso. E no dia do Oscar, ele ia ter a realização de uma vida. E ela é uma mulher muito bonita, mas ela é uma atriz medíocre, ninguém a conhece. Então imagina, eu não amo meu marido, ele é brilhante, ele é querido, e eu não. Ah, mas não vai ficar assim mesmo. Então, ela, durante o dia todo, talvez estivesse já preparando o ambiente com ele, pequenas palavras que vão desestabilizando. Eles são muito hábeis nisso. Manipuladores. Manipuladores. É dito que ela teve um caso com o tal do apresentador, do Chris Rock, né? E ali, imagine ela sentadinha do lado do Will. Quem conviveu com narcisista vai se lembrar de algumas vezes que eles ficam fazendo aquele veneninho, né? Aquela palavrinha desestabilizadora. E ele gosta dela, ele é um codependente emocional, nós vamos chegar lá também. Ele é viciado nesse relacionamento com ela. Então existe uma natureza bioquímica de vício prendendo ele nisso, e que ele é uma bombinha relógio, que ela aperta o botão e ele vai explodir. Quando ele ouve a piada no palco, ele vai para lá, tremendo, nervoso, dá um tapa na cara do Will Smith, do Chris Rock, volta, e aí tem um vídeo na internet que alguém filmou o rosto dela enquanto ele voltava para a cadeira. Você imagina assim: eu tô com meu marido no local, ele tá nervoso, se levanta, bate em alguém, eu também vou ficar nervosa, vou me levantar, vou estar chorando, sei lá, ainda mais uma noite do Oscar que o mundo inteiro tá vendo. Na filmagem, mostra o rosto dela sereno, assim, sorrindo. Ou seja, ela conseguiu o que ela queria. Quem é que saiu como desequilibrado do Oscar? Ele. Quem é que precisou de um acompanhamento psiquiátrico depois? Ele. Quem é que está impedido por muitos anos de poder concorrer? 10 anos. Ele. E a carreira dele, claro que caiu. Essa é a natureza. Eu fico pensando aqui, é uma mãe narcisista. Como é que deve ser uma família que tem uma mãe narcisista? A meu ver, desculpa, pode falar.
Não, pois não. A meu ver, a maior dor é ter uma mãe narcisista. Uma mãe psicopata. Qualquer uma dessas mães do grupo B. Porque é natural nosso, é instinto, amor de mãe. A gente vem para o mundo para receber o amor dos nossos pais. O Criador, o nome que a gente quiser dar para quem nos fez, nos moldou dessa maneira. Para receber o amor dos pais. A mãe é fundamental, porque lá para aquela idade da amamentação, a criança só entende que tem a mãe. Ela não entende que tem mais ninguém no mundo. E é ali que começa a regulação da dependência emocional. Então eu estou ali esperando o amor da minha mãe. Imagina-se um filhotinho mamífero que não vai... Claro que os animais não vão ter amor como nós, mas eles aconchegam, eles cuidam. Uma criança que não vai ter isso. É devastador, é uma dor para a vida toda. É o sincretismo diferenciado. Né? Pois é. É complicado até de entender. E isso é um grande mito. Porque a sociedade diz, toda mãe é boa. Toda mãe ama. Né? Mãe é santa. Existem mães maravilhosas. Mães que cuidam dos seus filhos, preparam adultos maravilhosos para a vida adulta. Mas tem mães que são más. E os filhos de mães narcisistas se sentem completamente invalidados. Porque quando eles chegam para alguém e falam, minha mãe é ruim, não pode. Coitada da sua mãe. Sua mãe tem que ter paciência com ela. A gente está lá no prezinho, na escolinha, já começa a ser dito isso. E muitas vezes não é dito por mal. Porque não é sabido na sociedade, quer dizer, sabido é pouco divulgado, que existem pessoas entre nós que são incapazes de sentir amor. Não é nem culpa delas. Né? Não, esses assuntos, Coronel, até há pouco tempo eram pincelados nas universidades. Se falava muito mais sobre a psicopatia é estudada há muito mais tempo. Lá no final do século XIX já começa a ter estudiosos. A gente vai ter um livro muito bom do Robert Hart, em 1940. Da década de 50, começam a ser feitos estudos com prisioneiros americanos, que eles ganham pequenos benefícios se submeterem a testes com os psiquiatras. Então, ali é começado a ver. Tem, inclusive, uma boa série na Netflix, para quem gosta do assunto, chama Mindhunter, que mostra a formação do Departamento de Psicologia Forense da CIA. Então, é muito interessante. Ali eles mostram os diálogos com todos os serial killers que estavam presos na época. Para quem gosta, é bem bacana para entender isso. Então, a psicopatia é vista. E é vista como? É o matador serial, né? É o maníaco do parque, é o tal do Ted Bundy nos Estados Unidos, é o palhaço assassino também que ficou famoso lá. O narcisismo, ele começa a ser contemplado no final dos anos 90. Tem um narcisista diagnosticado, o nome dele é Sam Vaknin. Ele é um israelense, brilhante, muito inteligente. Ele foi preso na Inglaterra dando um golpe de cartão de crédito. E ali ele foi diagnosticado narcisista. E aí ele começou a pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Não vou poder dar golpe mais. E ele é um homem brilhante, muito inteligente. E aí ele começa a falar de si. Porque o mal, nós temos interesse pelo mal. Todo mundo gosta de ver aquelas true crimes, né, essas séries que tem, os canais, como fazem sucesso os canais que falam sobre os crimes. E aí ele escreve um livro, O Amor Automaligno, ele começa a falar de si. E aí ele vai criando os termos, que são os jargões hoje usados para descrever o narcisismo, que é o bombardeio de amor, o hoovering, o contato zero, é tudo ele que cria. E ele se descreve. Isso é um boom, é uma explosão. As pessoas começam, assim como eu, descobrir e falar, nossa, agora eu estou entendendo, olha o que eu vivi na minha infância, olha o que eu vi com meu marido, olha o que eu vi com os meus amigos. Aí, isso no final dos anos 90. E tem uma autora francesa que escreve um livro sobre assédio moral no trabalho. E ela fala também sobre esse aspecto dos transtornados, mas falando sobre o que acontece com as vítimas. Isso nunca foi contemplado. Aí começam os grupos de internet, o Orkut, né, que tinha, Facebook, as pessoas começam a conversar, a trocar e vai explodindo. Aí quando a gente vê mais ou menos aqui por 2010, começam a surgir sobreviventes. Quem é sobrevivente? É quem sai de um relacionamento com essas pessoas transtornadas. Um sobrevivente, quando descobre o que é narcisismo, o que é o grupo B, quer contar para todo mundo. Eu falei, mais gente precisa saber. Eu sou uma delas. Eu falei, mais gente precisa saber sobre isso. Né? Eu passei por várias situações de relacionamento com narcisistas na minha vida. E eu falei, eu preciso contar para as pessoas sobre isso.
E aí a gente vai ter os nossos canais no YouTube, no Instagram, o que quer que seja. Isso começa a ser falado. Então a gente vai ter o conhecimento e entendimento agora. E ainda existem muitos profissionais de saúde física, de saúde mental, que não contemplam a presença e a existência o impacto da existência dessas pessoas na vida dos seus pacientes, dos seus clientes. Eu atendi uma moça que ela morava no interior do Paraná, ela tinha um problema de uma coceira crônica nas costas, ela me procurou e o problema era coceira, porque eu sou terapeuta, eu não vou atender só quem identifica problema como narcisista. Uma das ferramentas que eu uso e gosto muito é a hipnose, a hipnoterapia, é muito eficaz. Então ela buscou a minha ajuda nesse sentido. E conversando com ela, nós vimos ali que ela tinha um pai psicopata, ela tinha uma sogra narcisista. E aí ela fazia um acompanhamento terapêutico convencional, conversacional, com uma boa profissional. E aí ela levou para essa terapeuta, falou, olha, eu estou fazendo um trabalho com a hipnose, com uma outra terapeuta, e ela me falou sobre narcisismo. Essa profissional que atendia essa moça falou, não, isso não existe. Como assim? Então, porque se eu não entendo que eu estou atendendo uma pessoa que teve uma vida impactada, vamos dizer, destruída por um desses transtornados, o meu atendimento vai ser ineficaz. Porque eu vou estar falando para você, olha, você está me trazendo esses problemas da sua vida, e essa sua sogra, não, ela é uma pessoa que tem problemas, ela tem gênio forte, e não é nada disso, é uma pessoa que é manipuladora, é uma pessoa que precisa te ver mal para se sentir bem. Então, o meu acompanhamento, o meu atendimento vai ser ineficaz. Ainda, infelizmente, se nós fôssemos ver todas as pessoas que vão para um consultório médico, que vão buscar uma ajuda psiquiátrica, que vão buscar uma ajuda terapêutica, se a gente fizer uma pergunta, coronel, assim, quem é que te atormenta há muito tempo na sua vida? A gente vai achar a resposta. Pode ser uma doença física, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, vai falar, tem sim, Luciana, é aquele diabo daquele meu marido que eu não aguento, que eu estou 20 anos com ele, minha mãe, desde que eu sou criança, é um tormento para mim, aquela minha irmã, a gente vai achar uma presença desses transtornados, em qualquer mal. Todos os clientes que eu atendi até hoje, eu digo que não teve um que não veio de um lar disfuncional com a presença de transtornados do grupo B. E eu passo um questionário antes de fazer o atendimento, em que eu peço algumas informações básicas para ir me guiando, né, no primeiro encontro. E ali eu pergunto, você reconhece que passou por algum relacionamento abusivo? Não. Quando responde não, vamos embora, vamos conversar. Sua mãe amava você? Amava. Seu pai amava? Amava. Papai era muito rigoroso, papai era um homem muito frio. Mamãe era muito controladora. Na verdade, como a gente não entende que existem essas pessoas impossibilitadas de ter essas emoções, a gente vai criar justificativa, caraminholas. Porque no final a gente acha que todo mundo é igual a nós. Todos amam. Nunca nos ensinaram que existem pessoas que não conseguem. Então, se toda mãe ama, a minha não. Eu olho e entendo que não. Possível não amar. Ela me ama, mas ela tem gênio forte. E não é nada disso. A empatia está ausente dentro desses relacionamentos. Se a senhora me permite, nós estávamos conversando hoje aqui, eu tive que fazer uma preparação intelectual para não chegar totalmente a zero. É claro que ela é mínima, né? Mas duas questões na minha vida surgiram. Uma, quando a pessoa ainda está viva, eu não vou me reportar, né, por questão até de respeito. Mas é uma pessoa que eu sempre vi como egocêntrica, que hoje em dia eu vejo que não era bem só egocentrismo, né? Porque egocentrismo, pelo que eu sei, é até normal, até uma certa idade da gente, chegando na adolescência, a gente tem que abandonar esse egocentrismo, a gente tem que descobrir que a gente não é o centro do mundo, né? Daí um outro caso, que foi mais grave, vem até ao encontro do que é o nosso tema de hoje, que é o suicídio. Infelizmente, a minha mãe, ela se suicidou. E aí eu comecei a estudar, a ler, né? E eu comecei a me reportar ao quem era a minha mãe. Então, essa tipo anamnese que a senhora está fazendo, eu fiz uma anamnese póstuma, né? E aí eu comecei a descobrir um monte de coisas, né?
O que acontece, que talvez eu não tenha me submetido tanto, e eu acho que isso aí é a razão principal do suicídio dela, é por causa do tipo de personalidade que eu tenho. Eu não deixei que aquilo passasse por cima de mim. Eu não fui, talvez até por algum transtorno também, né? Eu não fui, não me deixei abater pelas dominações dela. Por exemplo, se ela falou a questão de manipuladora. Minha mãe era manipuladora. Minha mãe era uma pessoa que ela sempre procurava ser o centro das atenções. Né? Eu estou falando isso, mas não é desabafo, não é, isso a gente tratei em terapia. Mas é mais, até como suicídio, a gente conversar em cima disso daí. Né? E ela acabou vindo a falecer. E eu, na hora, fechando aqui essa digressão, eu pensei, poxa, isso aí eu acho que foi para me agredir. Eu acho que não via mais como fazer, essa foi a agressão final. Né? Não sei se a senhora pode explorar isso daí. E ao mesmo tempo, bom, mas eu não vou deixar que isso daí influencie o resto da minha vida. Eu acho que foi a minha salvação, foi mais ou menos por aí. Só teria alguma coisa a comentar a respeito disso daí? Quando o senhor traz, né, a minha mãe, ela cometeu um suicídio, e eu entendo que talvez ela tenha querido ter alguma reação em mim, deixar alguma marca em mim, porque o que um narcisista mais deseja é que ele nunca desapareça da mente, da vida da sua vítima. Isto porque eles não existem para si. Lembra aquela baixa autoestima? Esse narcisista diagnosticado, o Sam Vaknin, tem alguns vídeos dele em que ele fala assim, eu sou um robô. Eu me identifico mais com máquinas do que com vocês que são empáticos. Eu acho que vocês são fracos. Eu não sei o que é emoção. Ele fala, eu não existo. Eu sou um personagem de filme. Porque essas pessoas não têm uma personalidade própria definida. Elas não têm ego. A personalidade é feita a partir de pedaços de empáticos com quem eu copio, de quem eu copio os comportamentos, para convencer a sociedade de que eu sou igual aos empáticos. Porque se eu me mostrar de verdade, ninguém vai querer ficar comigo. E eu só me regulo se eu tiver gente para sugar. E eu tenho inveja. Você é meu filho, mas eu tenho inveja de você. Eu preciso destruir você. E aí, para sempre, eu vou deixar uma marca. Queira sim, queira não, é mãe. É muito grande a marca. É a dor? Claro. E o senhor é amor, teve amor por sua mãe. Porque nós gostamos, é natural. Só que é um amor, é um bem-querer de uma mão só vai. Para nós, essas pessoas contam, importam. Não adianta. Eles não têm isso por nós, mas nós temos por eles. E em especial uma mãe, que é uma figura enorme. Dentro de nós, a figura de mãe, ela é para sempre. É parte nossa do instinto. A nossa mente subconsciente vai nos levar até o último dia da nossa vida a ficar buscando o amor do pai e da mãe. Custe o que custar. E não há noção de tempo dentro desse pedaço da nossa mente. Não sabe quantos anos nós temos. Então a gente vai reproduzindo comportamentos para tentar conseguir o amor dessa mãe. Inclusive, podemos nos relacionar com pessoas que sejam muito semelhantes a ela. Que aí o subconsciente fala, agora nós vamos conseguir o amor da mamãe. E a gente vai repetindo o padrão, porque o subconsciente é um pedaço da mente que não diferencia fantasia de realidade. A única coisa que entende é emoção, não sabe o que é lógica, não sabe o que é razão, não julga, não critica, nos obedece. Quem nos leva a tomar decisões na vida é a mente subconsciente, que equivale ao nosso cérebro do aprendizado, o cérebro onde estão as lembranças, onde estão os hábitos. O equivalente cérebro com mente seria mais ou menos esse. Então, esse subconsciente, desde que a gente é um bebê, guarda as emoções que nós sentimos profundamente, não diferencia emoção boa de emoção ruim, sendo emoção, ele guarda, e ele nos obedece cegamente. Ele é um excelente empregado. Tudo que a gente ensinar, ele vai reproduzir. E não sabe quantos anos a gente tem, porque não tem noção de tempo. Quantos clientes estão em hipnose muitas vezes, com 2 horas dentro do transe hipnótico, quando abrem os olhos e falam, quanto tempo passou? 15 minutos? Não, foram 2 horas. Nossa, eu perdi a noção do tempo. É exatamente essa a característica do subconsciente. Então, por tudo isso, quando eu sou uma criança lá atrás, eu vou vivendo. Eu vou vendo que essa mãe talvez não goste de mim. E aí eu começo a guardar o quê? Que amor é eu dar amor e não receber de volta. Eu me acostumo a migalhas de amor. Eu me acostumo, talvez,
a ser comparado com outros e ser menos. Eu me sinto inseguro, eu me sinto desprotegido. Isso tudo forma uma base emocional dentro do nosso subconsciente. Essa base definida, ela é que vai nos guiar a fazer escolhas na vida adulta. Na vida adulta, a gente só vai para onde a gente conhece emocionalmente, que é o que aconteceu lá atrás no passado. A gente não enxerga o que a gente não conhece. E uma mãe narcisista ou borderline, ou o que seja, ela faz diferença, eu sou filho único, mas no caso assim, ter 3, 4 filhos, Sim, tem uma diferença de tratamento com os filhos ou todos sofrem do mesmo jeito? Todos vão sofrer, todos vão ser prejudicados. Essa mãe não vai ter como sair bem do relacionamento com ela. Mas ela vai ter papéis diferentes para os filhos. Então, vamos supor que exista pelo menos um menino e uma menina. Normalmente, o menino vai ser o que a gente chama de o alecrim dourado. Ele sempre é bom, bonito, tá certo, ela protege, ela ampara. Aparentemente dá um carinho, mas não é carinho de verdade, porque a pessoa não consegue. Ah, sim. Né? Mas essa criança sente que assim, ela não apanha, talvez, ela não é tão desprezada, mas esse alecrim dourado vai ser altamente destruído, porque essa mãe vai elogiar, vai deixar ele crescer até aqui. Ele nunca vai poder ser mais que ela. E ele vai ter que continuar a vida inteira servindo a ela. Então, normalmente se formam adultos infantilizados. Adultos que não dão conta da própria vida, de crescer, assumir responsabilidade, ter sua família, poder ter a liberdade. Não, ele fica sempre embaixo dessa mãe. Ele é uma fonte de alimento para essa mãe. E aí são vidas destruídas, porque esse adulto não pode continuar na vida dele. É casamento ruim, não ganha dinheiro, fracassado no trabalho. Ele só vai até onde a mãe permite. Então, a meu ver, esse é o mais prejudicado. O segundo papel é o filho invisível. Esse é o que se dá melhor, porque é aquele que a mãe não liga muito. Se tá ali, se não tá. Então, essa criança, ela, quando cresce, pode ir embora. A mãe não vai ligar. O dourado, ela não vai deixar embora. Ela vai prender. O filho dourado vai para a vida. Esse é o que normalmente tem uma vida melhor. Consegue fazer família, consegue ter uma vida profissional boa. E o terceiro papel é o bode expiatório, que normalmente vai ser uma menina. Por quê? Narcisistas têm uma baixíssima autoestima, não gostam de si. A mãe narcisista não gosta de si, ela é misógina, ela não gosta de mulheres. Então toda a negatividade que ela tem, desse buraco negro de desespero, raiva e dessa baixíssima autoestima, ela projeta na filha. O dourado vai receber a fachada falsamente grandiosa que ela constrói para enganar a sociedade. Então ela projeta isso no dourado. E na menina vai toda a carga negativa. Então essa menina vai ser a serviçal, a empregada. Ela é feia, ela é burra, ela não serve. Vai ser sempre comparada negativamente com outras crianças. E esta menina, quando é criança, a garota, a vida é ruim. Mas quando ela começa a crescer, se torna adolescente, adulto, vai ser muito pior. Porque conforme essa menina cresce, ela vai ficar bonita, atraente, vai ter os paqueras, e a mãe está envelhecendo. E a mãe detesta envelhecer, ela detesta perder. Então, o que é que ela faz? Ela começa a competir com a filha. Quantos casos a gente não ouve de mães narcisistas que vão flertar com os namoradinhos das filhas? Ou que vão chegar para o namoradinho da filha e falar assim, nossa, essa mulher é feia, como é que você aguenta ficar com ela? Vou te contar, você não sabe o que ela faz, ela mostra para você que ela é boazinha, você não tem noção do que é aqui dentro. Cuidado, viu? Mães narcisistas que chegam a casar com os namorados de filhas. Isso acontece. E aí, elas não têm nenhuma alegria em ver essa filha bem. Eu atendi uma moça, que ela tinha uma mãe narcisista, e chegou o dia da formatura. Eu estava muito feliz. Aí a mãe chega, filha, para que a gente vai gastar dinheiro? Com roupa. Pega esse dinheiro, vai fazer uma viagem, minha filha. Sabe? Besteira, isso vai passar um dia só. E a menina extremamente dependente emocional da mãe, completamente destruída, né, na sua autonomia, vai de uma roupinha simples. A mãe chega deslumbrante na festa. Faz cabelo, maquiagem, vestido lindo. Quem foi que brilhou? A mãe. É uma coisa que chega a preocupar, né? Eu fiquei aqui pensando, vou voltar ao suicídio, né? Não agora da minha mãe.
não sei se é possível essa comparação, quem teria mais risco, por exemplo, de chegar a um nível tal de depressão que viesse a praticar o suicídio? No caso, mãe ou os filhos? Aí vamos falar um pouquinho, né? A questão do suicídio. O suicídio tem vários elementos que vão determinar que a pessoa chegue nesse momento tão desesperador, né? Um dos pontos que sempre é trazido como alerta é a questão dos transtornos de personalidade. Alguns transtornos vão chegar à ideação suicida. Um deles é o transtorno borderline. Não é que todo borderline é suicida, não. Mas eles carregam uma dor tão grande dentro de si que vão poder chegar à ideação suicida. Agora, certamente, esta mãe sendo narcisista, quem vai cometer o suicídio vai ser a filha. Normalmente. Como é que funciona o ciclo narcisista? Vamos dar um exemplo em relação a um casal, né? Aí eu conheço um rapaz, ele fica me observando um pouquinho, começa a se aproximar e gentil, amoroso, uma série de características maravilhosas que a gente quer encontrar no parceiro, né? E tem muita afinidade comigo. As coisas que eu gosto, ele gosta também. Aí eu falo, nossa, que coisa boa. Coincidência. Nossa, finalmente, né? Uma alma gêmea. E é uma pessoa que chega com muita rapidez. Ela quer avançar muito rápido nos passos do relacionamento. Vamos namorar? E aí eu apresento esse rapaz para minha família. Ele é maravilhoso. Trata todo mundo super bem da minha família. Os meus amigos adoram ele. Nossa, que bacana. Eu falo, gente, ele parece que é igualzinho a mim. Nós somos almas gêmeas. Essa é a primeira fase do narcisista. Como ele construiu essa falsa personalidade grandiosa, que ele ao longo da vida vai copiando dos empáticos, como ele não tem essa personalidade natural, verdadeira, e ele precisa do outro para se regular, desde criança eles têm um olhar meio de robô, parado, analítico, eles ficam observando. Aí eles veem, por exemplo, que dois empáticos, quando se encontram, se abraçam, sorriem. Eles falam, abraçar e sorrir. Isso é bom. Eles copiam muita coisa de filmes. Narcisistas gostam muito dessas referências de filmes. Então, eles vão aprendendo como é que eles têm que agir para enganar, para seduzir, para conseguir as vítimas. E ali, nesse jogo da conquista do narcisista, ele vai trazer tudo isso. Tudo que ele viu nos filmes, tudo que ele observou com outras pessoas. Do melhor, só do melhor. Eu falo, nossa, isso é demais. E além do que, narcisistas, eles têm dentro de si um manual de funcionamento instalado, como se tivesse sido feito um download num robô. Eles têm um conhecimento sobrenatural, eu digo, acerca do ser humano. Por que é sobrenatural? Não é porque é mal assombrado, é porque eles não estudaram, eles não buscaram, mas eles são professores, mestres em psicologia, em leis da mente. Eles sabem como afetar as pessoas. Isso é deles, é natural. E eles são previsíveis, eles repetem os comportamentos. Narcisistas vão ter sempre a mesma sequência no passo a passo. Sempre não. Vai ter uma pequena variação, talvez, mas a gente consegue encontrar padrões nessa repetição. Então, esse é o momento do bombardeio de amor. E aí eu fico observando aquela vítima e ela vai me dando sinais de quem ela é, do que ela gosta. E eu vou me transformando nela. Na melhor versão, porque normalmente quando a gente vai, normalmente não, né? Quando a gente se interessa por alguém que é narcisista, o nosso subconsciente nos fez olhar para aquela pessoa e gostar. Por quê? Porque ela vai nos entregar emocionalmente aquilo que a gente viveu lá na infância. Então, o subconsciente faz a gente olhar e falar, esse é bacana. Em 15 segundos, o nosso subconsciente escaneia as pessoas. E aí você sente aquela coisa, gostei da pessoa? Ou às vezes você olha e fala, não tem nada a ver comigo. O que não tem nada a ver comigo é o que não é compatível emocionalmente com o que eu vivi. Então, quando eu estou interessado em alguém que é narcisista, eu já conheço tudo isso que ele vai me trazer. Migalhas de amor, manipulação, falta de cuidados. Só que ali ele está se mostrando mentiroso para mim. Então, é uma grande fachada. E ele me espelha, ele vê as melhores partes de mim, sabe que eu já tenho, se eu não estou interessada nele, sabe que eu já tenho essas fragilidades e vai começando a me puxar para dentro da teia de manipulação. E aí, muito rápido, ele pode talvez falar assim, olha, vamos morar junto? Vamos casar? Olha, eu quero tanto uma família, eu quero filhos com você. Meu Deus,
Que coisa boa, agora sim eu vou conseguir, porque... E isso sem sentimento nenhum, né? Nenhum. Pelo contrário, ele está com ódio de ter que fazer isso. Porque eu estou dando trabalho para ele. Porque ele não é assim. Olha o trabalho que ele está tendo para ele conseguir ter alimento. E quem sou eu para dar trabalho com essa pessoa absoluta, vitaminada, poderosa? Ele vai me destruir depois. Ele tá juntando tudo na fatura, porque a hora que eu estiver dentro do relacionamento, ele vai começar a me destruir de cima até embaixo. Eles detestam, eles estão tendo trabalho. Mas olha a importância que o outro tem para um narcisista. Todo mundo acha assim, o dependente emocional é uma pessoa fraca. Não. Todo mundo fala, quem está em relacionamento abusivo é fraco. De jeito nenhum. Nenhum vampiro escolhe uma pessoa doente para sugar o sangue, né? Não, a gente quer uma pessoa com saúde, com energia vital. Pois é, o narcisista que é isso. Quem tem alegria, brilho próprio, amigos, saúde, qualquer coisa, eles não têm inveja de tudo, eles querem os recursos do outro. Então eles escolhem a pessoa que é dependente emocional, ou codependente, que vem lá da infância. Só que nós que temos dependência emocional, digo nós porque eu tenho também bastante, hoje eu tenho consciência, eu tenho que aprender a lidar com isso sempre, é um trabalho para mim, para a vida toda. Se a gente não tiver ninguém, é ruim, mas a gente vive. O narcisista não consegue. Ele precisa de gente, é uma natureza vampiresca. Então, eu vou, seduzo, eu vou cair na teia do narcisista. E ali, eu já comecei a ter instalado dentro de mim jogos de manipulação. Porque o meu centro de recompensa cerebral, lá no meu sistema límbico, adorou aquela coisa prazerosa que eu senti com o narcisista. Serotonina, oxitocina, dopamina, altamente prazeroso. Esses momentos incríveis dessa pessoa companheira, né? Ai, que bom. E o meu centro de recompensas é movido a prazer imediato, ele quer mais. Então, um exemplo, vamos supor que eu adoro chocolate amargo, que hoje, depois do almoço, eu como um pedacinho de chocolate amargo. Uma delícia. Amanhã, antes do almoço, vai ficar assim no meu cérebro. Vamos comer chocolate hoje? Só um pedacinho. Até eu comi o raio de chocolate. Esse é o meu sistema de recompensas funcionando. Então, eu quero mais daquilo. E aí, o que acontece? O narcisista começa a se mostrar. Porque durante o relacionamento, vão ter bandeiras vermelhas. Ele vai dar alguns alertas mostrando que não é uma pessoa tão ruim. Aliás, que é uma pessoa ruim. Só que é tanta coisa boa junta, que aí a vítima fala assim, ai, pelo amor de Deus, Ninguém né? é perfeito. Nossa, como eu sou exigente. Olha os relacionamentos horrorosos que tem hoje. Coitado, sofreu na infância. É trauma, não. Eu vou ajudar, vou dar amor pra ele vai mudar. É assim que a gente pensa, né? E aí a gente ignora as bandeiras vermelhas. Só que quando a vítima tá dentro do relacionamento, ela foi ali abocanhada, ela vai querer mais dessa sensação prazerosa, só que não vai ter. Então o narcisista começa a ser frio, ele some, ele se cala, ele começa a comparar negativamente. E aí que está o perigo. Exatamente. Aí eu faço um adestramento, que nem a gente faz com pet. Como é que a gente adestra? Uma coisinha que dói e o prazer. Uma coisinha que dói e o prazer. E aí eu quero mais daquela coisa boa que eu vivi com esse narcisista. Aí, por exemplo, eu posso estar andando com ele na rua, de repente ele dá uma viradinha de olho ali para uma outra moça. Então, eu falo, meu Deus, ele está gostando de outra. Aí eu vou tentar fazer de tudo para agradar esse homem maravilhoso. Tudo. Só que nada o satisfaz. Eu falo, a culpa é minha, tá vendo? Eu estraguei mais uma vez. Desde a minha infância, aquela porcaria, minha vida emocional. Eu preciso ser melhor. Aí eu começo a abrir mão de mim. Narcisistas, por não terem conexão emocional com nada nem ninguém, eles não conseguem criar vínculos. Então, por exemplo, para mim, eu posso ter uma xícarazinha na minha casa, que não tem valor econômico nenhum, mas é valiosa. Por quê? Eu lembro que eu tomava café com a minha avó nessa xícara. Ela me deu essa xícarinha de presente quando a gente se encontrava. Então, nossa, para mim tem um valor enorme. O narcisista não consegue criar nada disso. Então ele vai enjoar de tudo, porque não tem vínculo. E é tanto desespero aqui dentro que ele não quer sentir que ele precisa de novidade. Então, normalmente, narcisistas são muito ansiosos. Eles querem coisa nova. Eu conheci uma senhora narcisista que uma vez por ano ela jogava os móveis todinhos fora de casa e comprava tudo novo. Roupa, usava 3 vezes, joga fora, não quero mais. Porque eu preciso de novidade para tapar o meu buraco negro aqui dentro. Então,
Eu falo, puxa, eu vou aprender a fazer a sopinha, né, que o narcisista gosta. Muito bom. Aí, a sopinha, quando eu aprendo a fazer, ele fala, eu não gosto disso, eu já enjoei. E aí são brigas, aí são invalidações, aí são traições. Eu falo, eu vou começar a abrir mão de mim, eu não vou falar mais sobre esse assunto para ter paz dentro aqui dessa casa. Eu quero voltar a sentir aquela coisa boa. Eu vou fatiando, despedaçando a minha personalidade. Eu vou criando uma dissonância cognitiva dentro de mim. Por isso que é relacionamento abusivo. Exatamente. Então, eu vou começando a desfazer a minha identidade. E eu vivo permanentemente no mal-estar emocional, todo dia, o tempo todo. Porque quando eu não estou com o narcisista, eu estou preocupada da hora que ele vai chegar. Porque a hora que ele vai chegar em casa vai ser a hora do inferno de novo. Tudo isso vai fazendo a gente ir a uma destruição interior, uma destruição de si próprio. E às vezes é tão grande essa destruição que aí sim a gente vai poder chegar na ideação suicida. Não sei mais quem eu sou, eu não aguento mais viver isso e eu não vejo saída, porque existe um vício bioquímico envolvido nos relacionamentos abusivos. Quando eu ando pisando em ovos com quem eu me relaciono, eu preciso permanentemente estar em estado de alerta. Para mim, o meu subconsciente, a minha mente entende que tem um predador na minha frente. Então eu preciso estar preparada para o ataque. Isso é muita adrenalina no meu corpo, o tempo todo. Só que o corpo não foi feito para processar adrenalina o tempo todo. Até porque se a gente for pensar, um predador, um leão, não passa o dia inteiro na porta da caverna. Ele vai fazer outra coisa. Então o corpo vai ter que se adaptar a esse excesso dessa substância, que não é natural esse excesso. Então começa a ter uma otimização de processos aqui dentro para parar de gastar energia, porque o nosso sistema funciona, o nosso sistema físico, funciona para não gastar energia. Energia é bem escasso, comida é bem escasso. Então, processando tudo isso, acaba virando um vício para economizar essa energia. Então começa a ficar viciada nessa adrenalina. Aquele nervosinho assim que a gente fica, eu quero mais. Quando eu conheço uma pessoa tranquila, acho meio sem graça. Quem conhece aquela amiga ou o amigo do tal do dedo podre, que sempre escolhe parceiro e parceira complicada, às vezes você fala, amiga, vou te apresentar um cara bacana, ele quer um relacionamento sério, ele vem de uma família que é bacana, estável. Aí a amiga conhece e fala, ah, ele é bacana, mas sei, não dá química. Parece que eu estou abraçando uma mortadela ali, não sinto nada. Por quê? Porque o subconsciente não encontra ali tudo o que é necessário para ser equivalente ao que viveu na infância, essa pessoa viveu na infância. Então aí eu tenho um vício, minha adrenalina. Eu estou viciada nessa pessoa. Quando eu me afasto, eu entro em síndrome de abstinência. Eu fico com um pensamento obsessivo para falar com essa pessoa. Eu tenho sudorese, taquicardia, hiperventilação, angústia, uma série de sintomas, tanto que existem grupos de apoio para as pessoas que saem de relacionamentos abusivos. Para os dependentes emocionais, para os codependentes emocionais. É igual a vício em álcool e vício em cocaína. Então, para eu sair, eu estou viciada. E além do que, o meu centro de recompensa cerebral também se viciou. Porque essa pessoa não vai ser ruim o tempo todo. Ela vem, me maltrata e chega como se nada tivesse acontecido. Desculpe, eu tenho problemas da minha infância, mas você está dando o amor que vai me curar. Essa vítima já está dentro dessa ratoeira totalmente presa. Ai, graças a Deus. Então volta a sentir aquela coisa prazerosa. E a morte assopra. E aí você vai aprofundando o buraco onde essa pessoa está dominada. Uma perguntinha. A questão do... A pessoa nota que está dentro de um relacionamento abusivo. Né? Que já vi que é difícil até notar, né? Porque quando ela vê, ela está envolvida. Né? Como seria o caminho para tentar se libertar disso daí e até evitar uma situação mais dramática ou finalmente recorrer a um suicídio, como é o caso aí que nós estávamos falando, né? O que ela deve fazer? É terapia? É a busca de terapia? Há um momento em que a pessoa, as pessoas notam que estão num relacionamento abusivo, mas elas têm muita dificuldade de admitir. Sim, sim. Porque é muito... A gente tem vergonha de passar de contar pelo que a gente passa, né? E ali eu já estou com a minha personalidade destruída, a minha autoestima já está lá embaixo, eu estou me sentindo tão ruim, e eu vou ficar sozinha,
Então, é difícil a gente admitir. Mas hoje, vamos supor, estou num relacionamento abusivo e por algum material que eu encontrei, eu consigo ver que o meu companheiro é um narcisista. Eu consigo entender que o que eu estou fazendo, que o que eu estou vivendo vai me levar a um caminho muito ruim. A primeira coisa que a gente tem que fazer, detectando que tem uma presença narcisista conosco, é passar a fazer todo o passo a passo em silêncio. Nunca dizer para essa pessoa, você é narcisista, eu descobri, você é um demônio. Não. Porque aí você vai estar fazendo essa pessoa olhar para dentro de si. E toda essa confusão que eles fazem de manipular, é para não olhar. A hora que você leva a criancinha birrenta, mimada e vingativa a ver que ela é ruim, ela vai entrar em fúria narcísica. E aí é convidar o demônio para o campo de batalha. Eles vão fazer tudo para te destruir. Na hora eles não vão falar nada. Sou narcisista. Se prepara, que você vai ser destruído. E nós sempre vamos perder para essas pessoas. Porque eles são pura razão. Eles têm emoções negativas, mas o processamento deles me dá razão. Eles são estratégicos, eles estão sempre lá na frente. Enquanto a gente gasta tempo com razão, emoção, eles já estão lá. E eles têm esse download aqui dentro. Eles têm tudo planejado. O download, o manual de funcionamento, nos ajuda. Porque como eles são previsíveis, a gente pode calcular qual é o próximo passo. Tem uma frase daquele livro Arte da Guerra que eu gosto. Quando eu me conheço e conheço o inimigo, eu ganho a batalha. Né? Então, quando eu entendo quem eu sou e vou entender quem ele é, eu vou sair vitoriosa. Mas aí eu descobri. Então, agora eu preciso planejar a minha saída. Eu não vou poder continuar aqui. Eu vi que eu vou poder chegar no caminho de suicídio. Primeira coisa, qual é a minha situação com essa pessoa? É meu namorado? É minha namorada? É minha mãe? Meu pai? Quem é? Qual o vínculo que eu tenho? Eu consigo sair e me sustentar? Eu tenho para onde ir? Eu tenho uma rede de apoio? Busque um advogado. No caso, por exemplo, de um casamento, que você vai ter uma esposa narcisista, um marido narcisista, você vai ter filhos. Quais são os meus direitos? Como é que eu tenho que me preservar? Porque essa pessoa vai destruir o parceiro. Tem um dos pontos que é o assédio processual que eles fazem. Um divórcio litigioso com o narcisista, o inferno na terra. Eu preciso me precaver. E eu não sei se essa pessoa narcisista ela tem uma comorbidade com um psicopata, ela pode ser violenta fisicamente. Como é que eu vou garantir a minha saúde física? E os meus filhos? Como é que eu vou preservar os meus filhos? E aí eu vou precisar buscar ajuda terapêutica. Porque eu preciso me fortalecer, eu preciso reconstruir a minha identidade, reconstruir a minha personalidade. Às vezes a personalidade está tão destruída que a gente não consegue refazer a mesma. A gente vai ter que fazer uma outra, para que a gente tenha força para continuar caminhando. E eu vou precisar entender por que eu caí nesse relacionamento, para que eu não caia em outro depois. Porque senão vai se repetir. Quantos sobreviventes falam, eu saí de um relacionamento, me apaixonei por outra pessoa igual. Ou eu voltei para casa da minha mãe narcisista, eu voltei para casa do meu pai narcisista, eu fui para casa da minha irmã narcisista, do meu irmão. Eu preciso entender por que eu entrei. E aí a gente vai ter que mexer lá na família de origem. A gente vai ter que fazer todo um trabalho de lógica, entendimento, para que a pessoa tenha claras as peças do quebra-cabeça da vida dela na frente, ela consiga encaixar, para que ela se conheça, para que ela olhe e veja que ela é uma codependente emocional, como se libertar disso. Então, é um trabalho de frente ampla, são múltiplas tarefas que a gente vai ter que desenvolver. O importante é que você não vá verbalizar nada para o narcisista acerca da sua intenção. Com o narcisista não existe DR, não existe entendimento. Por quê? Nós, empáticos, conseguimos saber o que é paz dentro de nós. É muito bom, a gente quer isso. Então, vamos supor que eu estou brigada com o senhor. Aí eu chego e falo, olha só, vamos resolver a nossa questão? Me desculpe, eu fiz algumas coisas erradas, o senhor também fez, a gente vai chegar num acordo, ok? Nos entendemos? Muito bom. O narcisista não tem paz dentro de si. Ele tem desespero, ele precisa parar de sentir aquela coisa ruim. Então, o sobrevivente chega para o narcisista e fala assim, vamos resolver nossa vida aqui? Vamos botar paz nessa história? O narcisista fala, vamos botar paz. Afinal de contas, sempre eu sou culpado. Olha como você é uma pessoa iluminada, sempre vem buscar a paz. Eu não aguento mais, sabe? Você é difícil. Porque eu me esforço muito, mas não dá. É muito peso para mim. Quem está buscando a paz é naturalmente um dependente emocional que está dentro do jogo, senão não estaria ali.
Essa pessoa tem medo de ficar sozinha. E ela está acostumada já a passar por essa destruição. Ela abre mão de si para ter paz. Ela fala, desculpa, eu não quis causar esse transtorno. Então o narcisista faz uma salada de palavras. Quando você vê, você está assumindo a culpa do que você não fez. E aí você chega ao final de relacionamento, ingenuamente, imaginando que uma DR com um narcisista vai poder resolver. Não. Ali você vai botar dor na história. Então, por exemplo, existem casos que não são só mulheres que passam por relacionamentos abusivos. Muitos homens passam. Isso é um tabu. Eu faço muitos vídeos que eu falo sobre isso. Porque todo mundo acha que só homem é abusador. Não é. E muitas mulheres que destroem vidas de homens. E aí o homem ele tem vergonha de pedir ajuda, ele tem vergonha de assumir isso perante a sociedade. Não, porque o homem dá conta. O homem sempre é aquele que é pegador, que engana a mulherada, não. Não importa se é homem ou se é mulher, quem veio de um lar disfuncional. As sequelas serão as mesmas. Se eu tenho uma mãe narcisista e eu sou um homem, eu vou ter a mesma sequela do que uma mulher. Então, homens passam. Então, é aqueles pontos, aquelas histórias que a gente escuta, que chega, um marido empático, um namorado, fala, olha, deixa eu te falar, a gente vai se separar. Mulheres que começam a gritar, socorro, ele está me espancando. Elas se batem contra a parede para deixar marcas roxas no corpo. Aí a vizinhança chama a polícia. E ela fala, olha, ele me espancou. Não estou dizendo que sejam todas as mulheres nem todos os homens, tá? Sim. Mas isso existe. E aí esse marido, esse namorado que foi em busca de um final de relacionamento harmonioso, só preso. Então não dá para ter DR. Monta todo o esquema da sua saída. Quando tiver tudo pronto, que você estiver seguro, segura, olha só, tô indo embora. E vai. E a partir daí, a única coisa a ser feita é contato zero. Por quê? Essas pessoas, quando estão na nossa frente, elas são aquele predador que eu expliquei. Ali, quando a gente encontra com elas, o nosso botão do pânico, a amígdala cerebral é acionada. Entra toda a adrenalina. É o primeiro golinho de cerveja, é a primeira carreirinha de cocaína que me joga no vício de novo. E além do que, essas pessoas nunca desistem de suas vítimas. Porque nós somos fonte de alimentos para eles. E uma vítima preparada já não dá trabalho. Você não vai ter que fazer bombardeio de amor. Agora tudo não. De novo. E agora você está indo embora, eu estou te descartando, você está indo. Você está ruim, você está sem energia, mas daqui a pouco você vai estar bem, eu vou sugar tudo de novo depois. Então, o contato tem que ser zero. E narcisistas não encerram relacionamentos com clareza. Chegar e falar, olha só, acabou, isso aqui é seu, isso aqui é meu, eu vou embora. Não. Eles terminam, deixam sempre em aberto. A porta fica aberta. Eu nunca me despedi daquela criatura narcisista, eu nunca, não sei, eu quero dizer um monte de coisa para ela, fica um bolo aqui na garganta da vítima para falar. É melhor ficar com o bolo. Faz terapia, faz a hipnose, que a gente solta a raiva na hipnose, você não vai precisar trabalhar isso. Porque senão ele vai entrar de volta e você vai voltar para onde? Para o mesmo cativeiro, para o mesmo ciclo de destruição. Então, dentro desse cenário todo sombrio, destruidor, a gente vai chegar. Vai não, pode chegar à ideação suicida. Isso é um fato, é muito comum. Sabe, a gente tem conversa aqui, como a gente costuma dizer na minha cavalaria, para 2 barris de chope. Eu queria agradecer em meu nome, em nome daqueles que vão nos prestigiar com a sua audiência, tudo, em nome do Clube Militar, e realmente é preocupante, mas solução tem, né? O que mais preocupa é saber que é mais comum do que a gente imagina. Eu estou escutando, estou olhando para a minha vida, né, já bem longa, e eu vou vendo os casos. Né? Não estou dizendo que sejam todos que eu estou pensando sejam verdadeiros, mas grande chance. Então, eu quero agradecer e deixar aqui o clube aberto para outras oportunidades, né? E que leve o nosso agradecimento. Mais uma vez, já é comum tê-la conosco aqui, né? E deixo o microfone para mais alguma colocação que queira fazer. Agradeço a oportunidade de estar participando do podcast. Que é importante, Coronel, que mais pessoas possam conhecer esse assunto, para se libertar, para não chegar nesse momento
tão doloroso de uma possível ideação suicida. Há uma vida possível fora. O que a gente tem é que entender como funciona e buscar os caminhos para se fortalecer, porque a vida sempre vale a pena. Por mais que a gente esteja destruído, amanhã você vai, passo a passo, poder reconstruir tudo isso. Amanhã é um novo dia. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço.